Bom, então né, na aula de hoje a gente vai ver ali os ensaios de sequência negativa e sequência zero, né, do gerador. E conforme a gente viu na aula passada, né, no ensaio de curto-circuito, aqui a gente consegue achar a reatância de sequência positiva, né, para a gente formar o modelo de sequência positiva do gerador. Então, no tradicional ensaio de curto-circuito, né, que a gente viu, a gente podia descobrir a reatância, né, interna do gerador. Só que essa reatância ela era dividida em três fases: a reatância subtransitória, a reatância transitória e a reatância de regime, né, que é a tradicional reatância síncrona do gerador, que se obtém através do mesmo ensaio, né, que é um ensaio de curto-circuito. Mas para estudos de curto-circuito nos interessa a primeira reatância do gerador, né, que é poucos instantes depois que a chave é fechada, né, que é a reatância subtransitória. Ela, por sinal, vai ter o maior valor ali, aliás, o menor valor, né, de reatância dentre as três reatâncias ali que eu falei, né, porque é a que gera maior corrente. Aqui está a expressão para ela, simplesmente a tensão EA interna, né, gerada antes do curto aqui, e a corrente de curto aqui no período subtransitório, né, que é essa corrente aqui. A gente pega o valor eficaz dela aqui e divide A por essa corrente e obtém essa reatância aqui subtransitória. Então, essa tensão EA interna aqui é a tensão, né, que também a gente tem no ensaio, porque no ensaio o rotor ele era posto a girar, né, com uma corrente de campo, então era gerada a tensão EA interna, que é a tensão nominal do gerador. Então, a tensão terminal aqui do modelo de sequência positiva, né, a tensão de fase, que é em relação ao neutro ou terra aqui, a gente vai chamar de VA1, tá? E esse VA1 aqui, ele é dado por essa expressão, né? Se vocês fizerem essa malha, a corrente ela é convencionada saindo, né, do modelo. A gente vai ver que essa aqui é a convenção para os três modelos, né? A corrente é sempre saindo aqui pelo positivo, aqui do VA1 do modelo de sequência. Então, o VA1 é igual a tensão interna EA1 menos a queda de tensão aqui na reatância, né? Que eu chamei de JX1 aqui, que a gente vai simplesmente chamar de JX1, tá? Aqui a gente chama de X duas linhas para dizer que é a subtransitória, mas quando tiver simplesmente JX1 eu estou falando da reatância subtransitória, né, de sequência positiva, vezes a corrente de sequência positiva IA1, né. Já o ensaio de sequência negativa, tá? Os defeitos que geram um desequilíbrio no sistema trazem as componentes de tensão e corrente de sequência negativa. Então, por causa desses tipos de defeitos, né, que geram desequilíbrios, a gente tem que elaborar um modelo de sequência negativa do gerador, né, para ver como que ele vai, o gerador, que tipo de impedância que ele vai apresentar para as correntes ali de sequência negativa, né. Assim, o ensaio simula condições de sequência negativas vistas pelo gerador G1. Então esse aqui é o ensaio, a gente tem dois geradores aqui e tem que simular condições de sequência negativas vistas por esse gerador G1 aqui. A gente vai ter outro gerador G2 que vai impor as condições de sequência negativa e o gerador G1 vai receber as condições de sequência negativa, né? O enrolamento de campo do gerador ensaiado é posto em curto-circuito, o rotor é posto a girar na velocidade síncrona e sentido de sequência positiva, e a armadura é alimentada por uma sequência de tensões que o faria girar no sentido oposto, né? Ou seja, uma sequência de tensões negativa, né? Ao contrário dessa aqui que seria a positiva. Então aqui está o gerador que eu vou ensaiar, tá? É o gerador G1 e o rotor dele é posto em curto, que nem eu falei, e uma máquina primária acoplada ao eixo dele e vai obrigar ele a girar na velocidade síncrona, né? Na velocidade positiva, né? Que seria dada por esse sentido ômega 1 aqui. Só que esse gerador G2 aqui, né, que vai estar alimentando o gerador G1, que vai ser ensaiado, ele está alimentando o gerador na sequência ACB, né, não na sequência ABC. Então, se vocês notarem, a fase C aqui ligada na B, fase A ligada na A e fase B ligada na C aqui, né, do gerador G1. Então, se ele alimenta esse gerador aqui com essa sequência ACB, ele faria naturalmente o rotor aqui do G1 girar no sentido contrário, né, do que a máquina motriz está obrigando ele a girar. Então, a máquina motriz obriga ele a girar no sentido ABC, que é o sentido positivo, mas essa sequência de tensões aqui de alimentação do G2 faria ele girar no outro sentido, né? Então, isso vai criar uma ação de forças eletromagnéticas contrárias, né? Porque está alimentando aqui a carga aqui, fazendo ela girar, que faria ela naturalmente girar nesse sentido aqui, mas eu estou com uma outra máquina primária forçando o rotor a girar no sentido positivo, né? Essa impedância aqui ela vai ser resultado também além da impedância própria aqui das bobinas, né? Vai ser uma impedância emulada ali pela ação das forças eletromagnéticas contrárias, né? Porque esse aqui faria girar num sentido, a máquina primária faz girar no outro. Então a impedância, né, vista aqui pelo gerador G2, que vai ser a impedância de sequência negativa do G1,
ela tem muito aí dessa questão ela é em parte ali resultante dessa questão das forças eletromagnéticas, né? E se vocês notarem bem aqui, né, como o rotor aqui ele está em curto, então esse cara aqui ele se comportaria como se fosse uma máquina de indução vista por esse gerador G2 aqui, né? Porque se vocês lembrarem lá da questão das máquinas de indução, vocês vão ver que o rotor da máquina de indução é uma gaiola de esquilo, né, que é uma bobina em curto. Então, como aqui está em curto também, esse cara aqui ele seria enxergado como um motor de indução pelo gerador G2, né? Mas enfim, medindo aqui a corrente que eu tenho, que eu vou consumir aqui dessa carga aqui, e medindo a tensão, então eu consigo descobrir a reatância de sequência negativa desse gerador G1 aqui, né? Então, feito o ensaio, tá? Esse aqui vai ser o modelo de sequência negativa do gerador, é o modelo passivo, né? Porque aqui ele se comporta aqui como uma carga, né? O G2 ele simplesmente enxerga uma carga aqui, né? Que é uma carga, um modelo passivo aqui, e o X2 ele é dado pela tensão, aqui V2 dividido pela corrente lida, né? Então, V2, VA sobre A, e se a gente, como a gente convenciona que no modelo de sequência negativa também, assim como nos outros, no de positiva e no modelo de sequência zero, a corrente IA está saindo, né, do modelo aqui, que nem eu falei lá no modelo de sequência positiva. Então a tensão VA2 ela é simplesmente menos JX2 e A2, né, porque se vocês notarem aqui, né, de acordo com esse sentido aqui, a queda de tensão estaria em sentido oposto aqui no X2. Então a equação que descreve aqui a tensão terminal de fase aqui do modelo de sequência negativa é essa expressão aqui, né? Já o ensaio de sequência zero, tá? Para a gente obter o modelo de sequência zero do gerador, eu tenho que simular condições de sequência zero, né, de acordo com o teorema das componentes simétricas. Então, o ensaio de sequência zero ele tem que simular três correntes elétricas entrando aqui com o mesmo módulo e a mesma fase, né? Então, por isso que a mesma fonte de tensão aqui é aplicada nas três fases, e aqui o rotor ele é posto em curto, girando na velocidade síncrona, né, sentido positivo, e a mesma tensão é aplicada nas três fases do estator. Então, para a gente pegar o modelo por fase, a gente pega uma dessas correntes aqui e zero, divide essa tensão aqui, que a gente mede aqui V0, né, que corresponde a essa tensão aqui, divide por essa corrente aqui, e vai obter então a reatância de sequência zero do gerador, né, que seria no caso a própria impedância aqui, né, de uma das fases aqui. Não teria a ação ali de forças eletromagnéticas aqui, porque como a mesma fase é posta nas três, a mesma tensão, né, de fase é aplicada nas três bobinas do rotor, eu não vou criar um campo magnético girante, né, no estator, e também não vou forçar esse rotor aqui a girar. Então a impedância aqui não tem ação de forças eletromagnéticas que nem tinha na sequência zero, né, que a gente viu. Então é pura e simplesmente a impedância aqui da bobina mais a impedância aqui que possa ter aqui no caminho, né, entre o terra aqui do gerador aqui e o terra da fonte aqui, né, esse caminho aqui. Então aqui o modelo de sequência zero também é um modelo passivo, né, porque o que essa fonte aqui enxerga é puramente uma impedância, não tem nada de tensão aqui, né, de elementos ativos aqui. A tensão de fase aqui, né, terminal aqui do modelo de sequência zero, então de acordo com a convenção da corrente saindo aqui, ele vai ser dado então por essa expressão aqui, né? Então VA0 igual a menos JX0 vezes corrente de sequência zero. Bom, quando eu tenho impedância de sequência zero, né, no gerador aqui, representado por essa impedância aqui, que está aterrando neutro, né, eu tenho que fazer uma pequena adaptação ali no modelo de sequência zero do gerador. Porque toda a corrente de sequência zero que passar aqui, ela vai estar gerando uma queda de tensão aqui em cima dessa impedância ZN, e a tensão de fase aqui, né, de cada uma dessas fases aqui em relação ao terra, ela vai ser além da corrente zero aqui vezes o JX0 que vai ter aqui na fase, que vai ter que somar essa queda de tensão aqui que passa nessa impedância, né. E se vocês notarem bem, a queda de tensão aqui é 3 vezes 0 vezes N, né. Então tem que ter essa queda de tensão aqui mais essa queda aqui. A impedância de aterramento ela é utilizada bastante ali para limitar valores de corrente de curto-circuito que voltam pelo terra, tá? Então essa que é a aplicação dela. Então, considerando isso, tá, essa queda de potencial aqui, mais a queda de potencial na impedância de sequência zero, o nosso modelo aqui, ele passa a ser esse aqui, tá? Então aqui você tem uma corrente I0 que está subindo aqui e está passando por atravessando essas duas impedâncias. Só que por que eu botei 3N aqui? Porque a gente viu aqui que a queda de tensão era 3 I0 vezes N, né, o que ocorre na realidade.
Só que como o meu modelo é por fase aqui, e para mim ter a mesma queda de tensão, né, aqui como eu só tenho zero, não tenho 3 e 0, o 3 eu passo aqui para impedância, né? Então, quando essa corrente zero passar por essa impedância, ela vai gerar a mesma queda de tensão que eu teria numa situação real aqui, onde essa corrente 3 e 0, né, que passa por aqui, está gerando nessa impedância aqui. E aqui é a impedância de sequência zero normal, né, que a gente já tinha. Então a nova equação aqui ela fica desse jeito, tá? Se a gente considerar o modelo ali convencional com a corrente saindo. Aqui então o resumo final dos três modelos de sequência que a gente estudou. Então o modelo de sequência positiva, negativa e zero, as tensões terminais aqui, né? VA1 de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. E é importante que fique bem claro que cada um desses modelos aqui é um modelo de fase, né? De tensão de fase. Então é o positivo aqui em relação ao potencial neutro, né? Ou terra, que seria o potencial zero. Então isso para os três modelos aqui. E a tensão terminal aqui de cada modelo de sequência sempre é chamado de VA, né? De sequência positiva é o VA1, que é dado por essa expressão, aqui o VA2, de sequência negativa, e o de sequência zero é o VA0. Se eu não tiver impedância de aterramento, né, a gente simplesmente considera o modelo aqui sem essa impedância aqui, que nem a gente viu, né? E se ela existir, ela fica como 3 vezes, né, o valor normal da impedância para gerar a mesma queda de tensão, que nem a gente viu. Então na próxima aula a gente continua, tá? Nessa aula é isso, e é isso aí, valeu!